discografia comentada, Vulcano, 1987. Eu preciso nesse instante fazer um pequeno link das coisas. Em 86, Blood Vengeance lançado, shows, um show chamado Slaughter Festival em Americana, um caos, total caos. Todo mundo diz aí, alguns escrevem que, pô, puta show, que isso, que demais, nada. Eu tava lá, eu fui um dos organizadores, tá? E eu sei que foi um caos. E esse show foi um caos, então o Zé Flávio, né, que tá na banda, ele chegou em mim, a gente tava voltando pra casa, e eu tinha um fusquinha branco, então vinha eu, ele e minha esposa, e o Angel, voltando pra Santos, e ele falou, ó, Zé, é o seguinte, eu tô fora da banda, pra mim não dá mais, beleza? Eu falei, ó, tranquilo, beleza, fechou. Tanto que depois, uma semana depois, ele apareceu em casa aqui e falou, Zé, você me empresta a garagem aí, tô com uma nova banda. Pra eu ensaiar, eu falei, claro, cara, você... E a banda era Ritual. E depois, logo em seguida, veio o Psycho Possessor, que todo mundo conhece. Bom, voltando, o Zé Flávio saiu da banda nesse dia aí. Aí a banda ficou sem um guitarrista. Uma semana depois, nós fomos tocar em Realengo, Rio de Janeiro, né? Meus amigos da Brigada Metálica de Realengo. Puta show, cara, no cinema já meio que... Acho que o cinema não existia mais, mas toda a estrutura estava ali. Puta show, muito, muito bom. E só com o Soto Júnior na guitarra e tal. E beleza, isso já era que... acho que foi em setembro, que era quase chegando outubro, né? E em dezembro já estava fechado, então a gente abriu o show lá do Venom Excite. O Júnior e o Laudir, né? Na verdade o Laudir capitaneado pelo Júnior, chegou em casa e falou, ó, meu, é o seguinte, não vamos tocar mais não. Os caras me pressionaram, né? Eu não entendi porquê, também até hoje eu não entendi porquê, qual que era o propósito disso. Falei, tudo bem, vocês não querem tocar, não toca, né? Até uso essa palavra, pela primeira vez eu usei essa palavra, né? Ninguém é insubstituível, cara. E eles caíram fora, então ficou eu e o Angel. Aí o que eu fiz? Pô, o show do Venom tá aí, ó. Eu conhecia quem? Rock League Records e tal, pessoal do Voodoo, Serginho, pô, né? Dá pra você me dar uma força aí, Serginho? Ah, claro, pá, né? Então o Serginho veio ensaiar alguma vez com a gente, pouquíssimas, viu? E eu falei, ó, Fernando Levine, ó, é baixista, né, cara? Tu conhece a banda, conhece as músicas, ó, toma o baixo aqui, se vira, tu vai tocar o contrabaixo, e eu vou pra guitarra. Eu peguei a guitarra, evidente que eu não tinha os solos, nada, não podia desenvolver essa parte, mas toda a parte de harmonia estava comigo. Para fazer esse show do Venom. E liguei pro Laércio, né? Metargon, Laércio. Depois ele criou a banda Antítese, mas antes eu acho que era Metargon. Lá de Osasco, amigo também, camarada. Ô Laércio, você segura a onda aí, né? Do Venom? Ah, claro, beleza. Então tava montando essa banda e pá, fazer o Venom. Quando acabou o show, dezembro, né? Aí veio festa, final de ano, não sei o que. Em janeiro nós até que saímos com um rapaz aí que eu não sei o nome dele, cara. É o William o nome dele, baterista. E eu sei que ele é do ABC. Mas eu nunca mais ouvi falar de rapaz. Ele era loirinho, do olho claro, cabelo liso, e ele descia para ensaiar com a gente. Ele ia ficar na banda, acabou que depois não apareceu mais e entrou quem? O Levine trouxe o Arthur Von Barbarian, 1987, janeiro de 1987 para fevereiro de 1987. E então nós começamos a ensaiar e estava ali a segunda fase do Vulcano, ou seja, segundo line-up, que agora eu vou contar então que é essa turma que fez o Anthropophagy. E eu lembro, e o Arthur pode confirmar, que o Anthropophagy foi composto no carnaval, não é isso, Arthur? Pelo menos nós ficamos aí os 4 dias de carnaval intocado dentro de uma garagem, sem ar-condicionado, sem nada, só na pancadaria, né? E o Levine também, então foram os parceirão que fizemos o Anthropophagy. O Anthropophagy deu uma acelerada, ele veio para ser um diferente mesmo, ele veio para ser extremo, que chama hoje de extremo, ele não veio para ser o Blood Vengeance, né? Mesmo porque os caras do Blood Vengeance não estavam mais comigo. Bom,
feito essa necessária introdução, para deixar claro então que agora em diante nós estamos falando de outro line-up, Vulcano, né, um novo line-up, e que 1987 foi um ano assim bastante importante, né, de mudanças, vamos dizer assim, no metal mundial, né? Vamos fazer aqui uma analogia. Então nós éramos uma nuvem, né, de bandas que estavam condensadas, e na condensação, né, de condensação para liquefação, como se fosse uma chuva, do vapor se transformou em chuva, que caiu e que formou os rios, e que cada rio pegou o seu caminho, e cada rio pegou suas curvas, e cada rio teve sua própria história. Então 1987 é muito disso, né? Foram as bandas desceram de uma nuvem, né, e cada um pegou a sua história. Foi onde eu acredito que apareceu definitivamente o thrash metal, o death metal, black metal, que depois vinha para a segunda fase do black metal, e essas coisas desse tipo. E em 87 foi isso que aconteceu, e o Vulcano pegou a linha dele. A linha do Vulcano a proposta era ser mais extrema. Bom, duas histórias então, antes de eu apresentar então Anthropophagy de 1987. Bom, eu tinha contato, né? Tinha contato com uma pessoa em Nova York, né, que tinha uma revista chamada Violent Noise, que é o Borivoy Craig. Então, Borivoy Craig, que hoje, se eu não me engano, ele mantém, né, ele é acho que o dono do site Blabbermouth. E tinha contato com ele, tinha algum contato também com outra pessoa chamada Mont Corner, que me dava algumas dicas sobre gravadoras, me arrumava endereço e tal. Bom, como Borivoy, eu recebi uma carta, né, que é essa aqui, depois eu coloco no site lá. Eu recebi essa carta dele aqui, que basicamente ele me fala que está mandando a revista, né, o número da revista eu não estou lendo agora, não, o número 2 da revista, e que ele e mais dois caras, né, na Califórnia, então vão criar um selo chamado Godly Records, que é o que ele está falando aqui, tá? E eles estavam lançando a primeira, vamos dizer assim, compilação, né, chamada Raging Death Volume 1, e que apareciam as bandas aqui, ó, Executor, Revenge, que é da Flórida, Revenge da Flórida também, Betrayal de São Francisco, Saddles de São Francisco, e Lethal Presence, que eu acho, tá? Lethal Presence, que é de Toronto, Canadá. E ele fala tal do Godly Records, e ele fala do interesse então de lançar um novo álbum do Vulcano, tá? Que seria desse ano de 1987, que seria o segundo lançamento deles. Eles estavam pensando em ser o segundo lançamento. Aqui o momento ele me fala também quanto eu preciso aqui, ó. Aqui, ó, tell us about much money. Quanto eu preciso aqui de dinheiro, em dólar americano, tá, para fazer esse álbum, tal. Então eles estavam dispostos a pagar a produção, etc, etc, ok? Então essa é a proposta. Ele fala em eu enviar um advance tape para ele, aí ele dá aqui os dois endereços, né, vamos dizer assim, os dois endereços de onde era, deixa eu dobrar aqui um pouquinho para aparecer o endereço particular dele, os dois endereços aqui de onde estava a gravadora, né? E foi uma carta proposta para esse álbum. Opa, eu falei, ó, ótimo, tem uma chance, né, de ter um álbum lançado por uma gravadora americana, ótimo. E então eu comecei a trabalhar nesse álbum, que é o Anthropophagy, tá? Comecei a trabalhar nele. Durante o trabalho de produção, que na verdade eu e o Arthur, as composições nós fizemos praticamente num carnaval aqui, mas depois veio os ensaios, né, e alguma coisa mudava, a gente chama de pré-produção. Durante essa pré-produção eu recebi ainda uma ou duas cartas, né, do Borivoy, e pedindo assim, como é que tá o álbum? Tem aí um advance, tem uma demo ensaio para eu ouvir aqui e tal, e eu queria fazer uma surpresa, então não mandava nada, falei, só vou mandar quando estiver pronto, né? E continuamos gravando o álbum e tal. E quando o álbum ficou pronto, né, naquele ano, não lembro que mês, aliás, desculpe, né, nós estamos falando de 87,
Quando, em determinado mês de 87, o álbum ficou pronto, então eu empacotei algumas cópias e enviei para ele, né? Ou não, ou talvez eu tenha até enviado a demo tape, né? Alguma coisa, o advanced tape. Mandei e tal, e vez. Só que é o seguinte, ele não gostou. Não gostou, chegou lá, ele achou o álbum, assim, muito extremo. Um álbum muito rápido. Depois ele me enviou uma carta, uma outra carta que eu procurei na garagem para mostrar para vocês. Não consegui achar. Se uma hora eu achar, eu posto lá no Facebook, mas ele mandou a carta resposta. Então, vamos dizer assim, essa foi uma carta convite, ele mandou uma carta resposta. E na carta resposta ele disse que não gostou do álbum, que não poderia fazer o álbum, que não era o que ele estava pensando, né? Não era a linha que a Godley estava tomando, e que falou até um pouco tecnicamente sobre o álbum, que tinha algumas coisas, né, na parte de mixagem que não agradou, que tinha alguma coisa de andamento, e em resumo ele disse o seguinte: o álbum era muito extremo, muito rápido, na época não tinha palavra extremo, não me recordo dessa palavra na época, era muito rápido o álbum, muito rápido porque ele estava procurando, então ele não quis o álbum. Ótimo, beleza, continuamos trabalhando, tá? Então agora eu vou falar sobre o álbum e depois eu falo de novo sobre um outro convite sobre esse álbum. Então tá aqui, tá? Quem fez essa capa aqui foi o Torquato. Essa capa aqui, como a gente não tem dinheiro nunca, se fosse um gatefold, né, ela ficaria muito linda, porque na verdade você teria que abri-la aqui, né, para ver essa parte da frente e a parte de trás. E na verdade essa concepção foi minha, né, assim, um sonho que eu tive maluco na época e tal. Então aqui seria, porque só quem conhece a Baixada Santista vai saber desse meu sonho, assim, como se estivesse lá no alto da serra, lá em Cubatão, e numa caverna já após um acidente nuclear, né, que devastou a Baixada Santista. Então aqui sobraram só as pessoas que não tinham mais opção de comida, então por isso vem o álbum Antropófage. Aqui dentro, né, eu pedi que desenhasse o Laudir, o Júnior, né, aqui dentro, o Zé Flávio Costa aqui, ó, que eram os caras da banda. Então o desenho, vocês vão ver que, para quem conhece as pessoas de perto, vão ver que eles estão aqui dentro, né? O Torquato pegou bem a ideia. Então quando abre, quando fosse um gatefold, você abrisse, então você via lá embaixo, tudo devastado, E aqui uma nuvem rasgando o sol, né? Que teria o desenho nosso, mas realmente nós não nos parecemos com nós mesmos aqui. Ficou um pouquinho diferente, né? Mas ninguém exigia também do artista que fosse, cada um tem seu estilo. O estilo dele não é desenhar pessoas. Mas essa era a concepção da capa. Antropófage, acidente nuclear, Cubatão, Baixada Santista, foi embora e não tinha mais o que comer. Antropófage, tá? Uma homenagem aqui para a garotada da banda, do line-up anterior. E, bom, agora a gravação. A gravação, para variar, um feriado. Lembrei, esse álbum saiu em 87, num feriado nós gravamos. Então o feriado prolongado é Semana Santa, né? Que se dá em abril, maio. Não é isso? É isso. Semana Santa nós gravamos esse álbum. Ou um feriado de 3 dias. Nós fomos lá para o Guidon, esse é o único estúdio que eu lembro o nome. Fomos para o Guidon e lá gravamos o disco. Novamente, eu errei. Então a culpa do som desse álbum não ser tão definido, ou seja, foi meramente minha, tá? Eu assumo a culpa. Por quê? Porque eu não sabia gravar, eu não sabia exatamente como era gravar. E eu tinha na cabeça uma caixa, né, um som de snare, de caixa, que nem esse que tem aqui, essa bateria que está do lado. Assim, um som que hoje até entendo o que seria um gate forte, tá, com um reverber forte, que seria pá! E eu tinha isso na cabeça e levei lá pro cara, gravei um pedacinho numa fita, levei lá pro técnico. Se vocês conhecem, é uma música a música que eu levei de referência dessa caixa, acho que é do Twisted Sister. Eu levei esse pá para ele, né? Como se fosse na época se existia sampler, tivesse sampleado, né? Mas levei isso aí para ver esse pá. E ele pegou aquilo e jogou. Só que é o seguinte, a música que o Arthur ele faz um blast beat.
O Arthur já tá. Aliás, vamos voltar um pouquinho. O Laudir Piloni já fazia né, caixa junto, cachimbal junto. O Arthur, né, o Arthur fez mais rápido. Já fazia isso. E com esse reverb, esse gate, ó, acabou. Fudeu o som. Fazer o quê? É um dos erros que a gente comete né? Hoje eu não cometeria nunca. Mas cometemos, então essa é a falha. Poderíamos ter corrigido isso? Sim. Talvez se o cara insistisse um pouco mais comigo, o técnico, ela fala, não, isso não vai funcionar, e usasse uma linguagem que eu entendesse. Ó, e ele também não tinha isso, né, cara? Naquele tempo ninguém sabia gravar metal. Acho que nem ele sabia também. Então vamos pular. Beleza, gravamos e lançamos o álbum. Foi o segundo álbum lançado através do selo Rock Brigade. Tá? E também, da mesma forma que eu tinha contato lá com os Estados Unidos, né? Com o Borivoy Kirgin, eu também tinha contato com o Euronymous, lá na Noruega. E o Euronymous também, né? Vou mostrar aqui uma carta dele. Dele foram várias cartas, só que essa aqui é que a gente conversa sobre essa parte de negócios, vamos dizer assim. Então ele me mandou uma carta, né? Falando do Death Like Silence, até mandou aqui ó, como é que chama assim, um flyer, né, do Burzum. Não tinha lançado ainda, ele fala na carta que ia lançar essa banda, ele me fala que ia lançar tal. Aliás, todas as cartas do Euronymous eram extensas, eram bem extensas. Não tinha como, ele não fazia nada pouco. Aqui a assinatura dele, para quem conhece, né? Então, acho que eu tenho, essa carta deve ter no Facebook do Vulcano. Tá? E aqui a gente conversa algumas coisas e basicamente ele fala que ele quer lançar esse álbum aqui, né? Pela Death Like Silence, tá? E ele propõe que eu lance aqui o Death Crush, né? Então seria essa troca que a gente faria. Eu lançaria aqui no Brasil Death Crush e ele lançaria Anthropophagy pela Death Like. Acontece que eu não tenho dinheiro. Eu quando faço um álbum, o dinheiro acaba, até o talo naquela época, então, né? Então não tinha como fazer isso e eu fui meio que enrolando ele, essa coisa não aconteceu. Né? E ele fala aqui também sobre possíveis shows lá na Europa e ele tinha contatos lá na Cortina de Ferro, né? Tanto que ele assina ali com um machado e uma foice na assinatura dele. Então ele me conta sobre como tocar na Polônia, por exemplo. Ele tinha contato na Polônia, ele levaria a gente até a Polônia. Ele até fala, né? Não sei se nessa carta ou numa outra, ele fala, é o seguinte, mas o dinheiro que você ganhar lá, você compra em prata, compra corrente de prata, anel de prata e tal, para poder sair do país, né? Com dinheiro transformado em prata, porque senão não ia sair. E que mais? Então conversávamos algumas coisas desse tipo, então ele também tinha interesse. Então o ano de 87, esse álbum nos deu duas oportunidades grandes, só que nós não conseguimos abraçar nenhuma. Tudo bem, coisas do destino, é isso aí, não tem problema, né? Então vamos em frente. Falando um pouquinho mais sobre o álbum, é um álbum extremo, tá? Ele foi, infelizmente, ele foi prejudicado pela gravação, que infelizmente eu cometi um erro. E então muita gente não entendeu muito o álbum não. E pra época ele era muito extremo mesmo pra época, sabe? E pra quem não conhece o álbum, se for ouvir o álbum agora, vai falar, peraí, é uma pancadaria, cara. Né? É uma pancadaria. Então, 1987, Anthropophagy. Acho que as duas curiosidades sobre o álbum eu falei, que foram os dois convites, o de Euronymous e o de Borivoy Kirgin. O Borivoy realmente não gostou do álbum, disse que não gostou. O Euronymous eu dei uma enrolada nele porque eu não tinha dinheiro para lançar o Death Crush aqui para fazer essa troca. Valeu, galera, agora vamos pro próximo, 1988.